Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja, tanto aqueles que se encontram aqui no templo, como você que está em casa, para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa série de pregações, de mensagens expositivas, na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje pela manhã, concluímos o capítulo 1. Já são 5 mensagens que estão na playlist do canal da nossa igreja, e com a de hoje à noite serão 6 mensagens. Então, queria convidar você para lermos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 ao 5. 1 Coríntios 2, 1 ao 5, palavra do Senhor para o nosso coração. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação ou pregação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos edifique nessa noite com a sua palavra, que seja mais uma mensagem da parte do Senhor para o nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra mais uma vez foi lida e encontra-se agora aberta diante de nós para a nossa instrução nesta noite. Eu creio, Senhor, que esta série na carta de Paulo aos Coríntios está mudando a minha vida, abençoando a minha vida, o meu ministério e a vida dos meus queridos irmãos e irmãs, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas que acompanham essas mensagens na internet. Então, Senhor, eu quero te pedir que, mais uma vez, o Senhor tenha piedade de nós e nos agracie, abrindo-nos a porta à palavra, nos ungindo com Teu Espírito, trazendo iluminação, discernimento, mas também a intrepidez e a coragem necessária para ministrar a Tua palavra com fidelidade. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, que é convencer os corações, mudar as vidas, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema da mensagem nesta noite é a pregação de Paulo e a loucura de Deus. Pregação de Paulo e a loucura de Deus. Loucura é claro, entre aspas, é a sabedoria de Deus, mas que para o homem é loucura, e nós vamos explicar por quê. Mas eu quero começar este sermão chamando a atenção de vocês para a história de um grande pregador. Esse pregador, ele nasceu numa fazenda, caipira, matutão, e ele, em determinado momento da sua vida, se sentiu chamado para o ministério, foi para o seminário, fez o curso de teologia, e como todo seminarista no seminário, chegou o dia do sermão de prova.
No seminário, nós pregamos 5 sermões de prova durante os 4 anos de curso, nas mais diferentes literaturas da Bíblia, literatura poética, literatura histórica, os evangelhos, as cartas. Então, em cada conjunto de literatura bíblica, nós pregamos um sermão, no Pentateuco, lá nos livros da lei. E o sermão de prova é um negócio assim espetacular, porque mexe com todo mundo. Porque você prega na capela do seminário, estão presentes ali os seus colegas de turma, os funcionários do seminário, os professores, os demais alunos das outras turmas, diretor, capelão, está todo mundo ali. Professor de grego, de hebraico, de história, de exegese, está todo mundo. E quando você termina o seu sermão, tem uma cadeirazinha para você sentar, e agora você não pode dizer mais absolutamente nada. A sua turma e os professores vão avaliar o seu sermão. E aí a coisa começa. Então, esse pregador, que eu estou fazendo referência, todo mundo na turma dele pregou o sermão de prova e ele não. Porque ele era tímido, ele não se achava capaz, ele estava preocupado. E ele chegou para o professor e disse: não dá certo, eu não consigo, não vou conseguir pregar o sermão de prova. E sem o sermão de prova não tem como se formar. Faz-me lembrar, abrindo um parêntese, do seminarista que também estava nessa situação, e ele chegou diante da congregação, e ele disse assim: irmãos, vocês sabem o que eu vou pregar? A congregação disse não, ele disse nem eu, e fez carreira. Na outra semana o professor disse: nada disso, você vai ter que pregar o sermão de prova. Esse professor, não consigo. Você vai pregar. Botaram ele no púlpito, ele veio com a mesma história. Irmãos, vocês sabem o que eu vou pregar? Aí, metade da igreja, já entendendo a presepada, disse que sim, e metade disse que não. Ele disse: os que sabem, diga para os que não sabem, que eu continuo sem saber. E correu. Será que estava nervoso? Voltando aqui à história do pregador. Aquele pregador, sabendo que teria que pregar o sermão de prova, e que precisava desenvolver as habilidades homiléticas, de oratória, de retórica, aquele pregador, como o seminário era num ambiente de fazenda, num ambiente rural, ele começou a adentrar ao mato, e ia lá e pregava para as árvores. Ele foi treinar. Como todo pregador faz. Todo pregador, ele já pregou um sermão no espelho, treinando. Eu já fiz isso. E quando Diego era pequeno, que ele me via treinando, ele dizia: pai, você está fazendo o quê? Nessa época, eu me preocupava muito com a questão da retórica, da oratória, dos recursos. Eu era um pregador temático, então eu ensaiava muito bem o discurso que eu ia fazer. E esse pregador, ele está lá dentro do mato um dia pregando, achando que ninguém sabia, achando que os colegas, os professores, a turma do seminário, ninguém sabia do método dele que ele estava utilizando. E um dia ele está pregando lá dentro do mato, e quando ele disse amém, a galera toda gritou: amém, glória a Deus. Os professores, alunos, diretor, todo mundo estava escondido dentro do mato. Quem era esse pregador? Dr. Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador do século XX. Billy Graham, dos 193 países do globo, ele pregou em 190 ou foi 192 países. Esse homem que teve dificuldade com um sermão de prova, Deus levantou para ser o maior evangelista do século XX. O homem que pregou para centenas e milhares de pessoas. Houve conferências de Billy Graham de ter 1 milhão de pessoas. Já imaginou o que é isso?
rodou o globo. Era o conselheiro dos presidentes americanos. Foi consultado para ser candidato à presidência dos Estados Unidos com toda a chance de ganhar. E quando consultaram ele, ele disse assim: eu não posso descer de posto, eu já sou embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas por que eu estou citando a história de Billy Graham? Porque se você olhar a pregação de Billy Graham, a pregação de Billy Graham era uma pregação simples, objetiva, que até uma criança conseguia entender. Você não vê eloquência, você não vê retórica, você não vê estrutura de um discurso rebuscado na pregação de Billy Graham. Você vê o evangelho sendo pregado da forma mais simples possível, e quando chegava no final, que ele fazia o convite, milhares de pessoas vinham à frente aceitando Jesus. Pastor Jeremias Pereira e um grupo de pastores da IPB, na década de 80, foram escolhidos para representar o Brasil em um congresso de pastores com o Dr. Billy Graham. Congresso de pastores. E aí ele disse que quando ouviu o Dr. Billy Graham pregar nesse congresso para pastores, para líderes, ele disse assim: Dr. Billy Graham está variando. Um sermão desse para pastor, simples desse jeito, sermão simples. E ele disse: só basta no final ele querer fazer um apelo aqui, um convite para os pastores a aceitar Jesus. Para surpresa dele, no final, o Dr. Billy Graham fez o convite. E centenas de pastores foram lá na frente chorando, entregando a vida a Jesus Cristo. Ainda não eram convertidos. E naquele dia o Senhor chamou eles à conversão. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver. Lembra do contexto dessa carta? Lembra do tema dos 4 primeiros capítulos? Lembra do que eu já falei? E se você perdeu as mensagens anteriores, é preciso que você vá lá e dê uma olhada para você entender a sequência, a linha de pensamento. Eu não posso ficar retomando, eu posso dar alguns flashes. O problema que Paulo está tratando aqui nos primeiros 4 capítulos é a divisão da igreja. A igreja estava dividida em partidos, em grupos, em torno de lideranças, de nomes, em nome de Paulo, de Pedro, de Apolo. E Paulo identificou que o problema não era a divisão em si, o problema era a mentalidade dos coríntios. Era a visão que eles tinham, a cosmovisão que eles tinham, que era mundana, grega. Ou seja, eles estavam trazendo para o ambiente da igreja uma visão completamente mundana, que exaltava a sabedoria, a filosofia, exaltava os filósofos, os sofistas, os grandes oradores, os grandes nomes da época, e eles trouxeram essa cultura lá de fora para dentro da igreja. E começaram a confundir o evangelho com mais uma filosofia, e os pregadores do evangelho com os grandes oradores, sofistas, os grandes homens que discursavam naquela época. E isso gerou partido, discórdia, confusão dentro da igreja de Deus, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo, eu sou seguidor de Paulo. Aí o outro dizia: eu sou de Apolo, Apolo era eloquente, era poderoso em palavras. O outro dizia: não, eu sou de Pedro, Pedro é mais bruto, Pedro é mais rígido. E aí quando Paulo foi na raiz do problema, que ele viu que era uma questão cultural, era uma visão mundana no coração daqueles homens, na mente daqueles homens, ele começa a argumentar e dizer: olha, enquanto vocês estão exaltando a sabedoria do mundo, enquanto vocês estão exaltando os homens, enquanto vocês estão vivendo à luz dessa sabedoria mundana, Deus, Ele não age assim. Pelo contrário, aquilo que é sabedoria para o mundo, para Deus é loucura. E aquilo que é a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Por quê? Aí Paulo vai dar alguns exemplos
e ele vai, a partir daqui, combater aquela visão mundana. Primeiro, ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. O método que Deus estabeleceu para salvar o homem é completamente insensato para o mundo. Deus escolheu salvar a humanidade através de um homem pendurado numa cruz. O melhor dos homens, Cristo Jesus. Então, primeiro método, o método de salvação de Deus contraria a visão do mundo. No texto de hoje pela manhã, que é o segundo argumento de Paulo contra essa visão mundana, Paulo não fala só do método ou da mensagem da cruz, mas ele diz, veja quem foi que Deus salvou. Olha para dentro da igreja. Enquanto vocês estão endeusando os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento, quem Deus escolheu para fazer parte do seu povo? Aqueles que o mundo aplaude? Aqueles que o mundo aprecia? Essa mentalidade mundana? Não. Quem foi que Deus escolheu? Sábios, poderosos, influentes, nobres de nascimento? Não. Deus escolheu as pessoas simples, humildes, as desprezíveis, as que nada são, para confundir as que são. E o exemplo é vocês aí na igreja de Corinto. Não é que na igreja não tivesse gente rica, gente influente, mas Paulo está dizendo que não eram muitos. Na história da igreja, o que marca a igreja é que a igreja é formada de gente simples, como eu e você. Gente humilde. Não é gente poderosa. Então, na hora que a igreja está querendo agir com essa mentalidade mundana de exaltar o homem, a nobreza do homem, a sabedoria do homem, a eloquência do homem, ela está indo de encontro ao método que Deus utilizou, que é a cruz, e as pessoas que Deus chamou, que são os simples. Mas aí, Paulo vai dar outro exemplo. E eu disse pela manhã que Paulo não estava humilhando a igreja quando ele diz, olhe para dentro aí da igreja e veja se tem gente aí importante. Não, tem gente simples. Ele estava querendo ressaltar a glória de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, em chamar aqueles que são os mais humildes. Com que propósito Deus faz isso? Primeiro, para julgar os poderosos desse mundo. Quando ele chama gente humilde, ele já está julgando os poderosos. E segundo, para que ninguém se glorie diante dele. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu sou salvo porque eu sou de uma família nobre, eu sou salvo porque eu sou influente, poderoso. Não, ninguém se gloria diante de Deus. E Paulo conclui, no capítulo 1, aqui no verso 31, dizendo, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, por que Deus chama gente humilde, gente simples, gente que nada é, não só para julgar o mundo, não só para que ninguém se glorie, mas para que, se alguém quer se gloriar, se alguém quer manifestar confiança, ele confie no Senhor, não em si mesmo, não nos homens, não na sua capacidade, mas no Senhor. Aí entra o capítulo 2. Lembre-se que a carta original, ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Então, Paulo conclui esse capítulo 1 e imediatamente ele vai citar o exemplo dele. Ele vai chamar a atenção e dizer, olha, aquilo que é loucura para o mundo, a mensagem da cruz e o que Deus escolheu vocês, eu vou mostrar outro exemplo de loucura de Deus. Sabe qual é? Deus, na sua sabedoria, que para o mundo é loucura, Deus resolveu chamar os pecadores à mensagem da cruz através da pregação do Evangelho e através de homens simples, como eu e como você. Então, ele diz assim, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí na língua original você tem uma conexão aqui. Aí ele diz assim, e eu, a ideia é essa, e eu, ou eu mesmo, irmãos, ele vai agora se colocar na cena. Ele acabou de falar da igreja, ele acabou de citar o exemplo da igreja. Então, ele agora vai citar o seu exemplo. E isso aqui é fantástico, irmãos, porque se Paulo tivesse parado na igreja,
poderia dar a ideia que Paulo estava usando de sarcasmo, que Paulo estava humilhando a igreja, que Paulo estava querendo rebaixar aquela igreja. E não era isso. Paulo estava querendo mostrar a graça de Deus em chamar os simples, os humildes. E ele diz, Deus fez isso não só com a igreja, com vocês. Eu também sou um exemplo dessa graça de Deus em chamar gente fraca, gente simples, gente humilde, para que se alguém vai se gloriar, não glorie-se em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Então, aí ele vai dar o exemplo da pregação dele quando ele esteve em Corinto, ministrando a palavra, que é completamente contrária e diferente à sabedoria do mundo e como os sofistas, os filósofos, os intelectuais, os oradores, os homens daquele tempo faziam. É completamente diferente. Então, primeira coisa, olha aí o que diz o versículo 1. Ele diz, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, eu não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria ou sabedoria de palavras, para vos anunciar o testemunho de Deus. Ou seja, se alguém vai se gloriar, deve se gloriar no Senhor, aí Paulo dá o exemplo dele, ele diz, eu, por exemplo, eu não tenho de que me gloriar, a não ser no Senhor. Porque quando eu fui aí, meus irmãos, pregar para vocês, plantar a igreja, e o contexto está lá em Atos 18, você pode ler Atos 18. Paulo diz que quando chegou ali, para pregar, para testemunhar, para falar dos mistérios de Deus, ele disse que quando chegou, quando ele se dirigiu, ele não usou discurso eloquente, palavras de sabedoria, retórica, recursos de oratória, como os sofistas usavam e como os coríntios estavam acostumados a ver. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Não é que Paulo não sabia fazer isso. Não é que Paulo não tinha capacidades retóricas, ou linguísticas, ou de oratória. Paulo com certeza tinha, e na carta ele demonstra isso em vários momentos. Mas quando ele chegou ali em Corinto, e ele vendo que aquele povo já era acostumado com isso, e adorava isso, endeusava isso nos homens, aquele povo estava acostumado a ver os grandes oradores, os grandes filósofos, os sofistas nas praças discursando. Então Paulo disse assim, não, eu vou pregar aqui, não com discurso eloquente, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu não vou usar aqui retórica, eu não vou usar aqui regras de oratória, eu não vou usar aqui recursos para enfeitar ou embalar a mensagem, eu vou pregar da forma mais simples possível, eu vou pregar Cristo e este crucificado. E foi assim que ele fez. Então ele já começa dando uma pancada naquela igreja, porque o ponto que ele vai chegar aqui é, meus irmãos, vocês estão endeusando homens, vocês estão endeusando a sabedoria dos homens, a filosofia dos homens, a eloquência, mas como é que vocês se converteram? Como é que eu preguei para vocês? Como foi que eu agi quando eu cheguei aí? Eu agi como os filósofos? Não. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, eu não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria de palavras para vos anunciar o testemunho ou o mistério de Deus. É muito interessante isso aqui. E há uma discussão muito grande, por que Paulo fez isso? Alguns estudiosos querem dizer que Paulo fez isso porque quando você vai ler o livro de Atos, capítulo 17 de Atos, Paulo está pregando em Atenas, a capital da filosofia. E lá, Paulo discute com os filósofos estoicos e epicureus. E quando você vê o discurso de Paulo, ou o sermão que Paulo pregou ali,
você vê um sermão muito eloquente, com citação até de poetas, de filósofos e por aí vai. Mas quando chega no final, o resultado não foi como deveria ser, ou como nós imaginaríamos que seria. Porque o texto chega no final dizendo que muitos zombaram, outros duvidaram, e poucos, alguns é que creram. Teve uma turma lá que disse, vamos ouvir você depois disso aí. Outros zombaram, isso é um tagarela, está dizendo besteira. Aí teve alguns que o Espírito Santo agiu e eles creram. Capítulo 17, Paulo está em Atenas, e por causa disso que ele passou, ele vai sair de Atenas, vai caminhar mais uns 80 quilômetros, vai entrar em Corinto. E aí, no caminho, Paulo toma essa decisão. Ou influenciado pelo que aconteceu em Atenas, que alguns estudiosos vão dizer, ou por outro motivo que eu vou dizer em seguida. Mas pode ser que ele tomou essa decisão porque ele viu que o discurso, que a retórica, que o conhecimento humano, todo esse aparato que ele tinha utilizado, não estava servindo. E aí, quando ele entrou em Corinto, Corinto sendo uma cidade também grega, também influenciada pela filosofia, Paulo disse assim, eu vou mudar aqui o método. Eu vou pregar, não com discurso eloquente, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, não vou usar aqui de retórica, eu vou pregar da forma mais simples possível. A outra questão é que Paulo pode ter tomado essa decisão, que ele vai falar aqui no verso 2, não por causa do fracasso, entre aspas, do sermão no capítulo 17 em Atenas. Muitos estudiosos vão seguir essa linha. Outros vão dizer o seguinte, que o ponto aqui não é que Paulo fracassou lá em Atenas, até porque Lucas não coloca como um fracasso. É claro que teve gente que zombou, gente que duvidou, mas teve gente que se converteu. E Lucas não dá essa ênfase de que Paulo fracassou. O ponto aqui é que Paulo, conhecendo a cultura, conhecendo a mentalidade, conhecendo os coríntios, Paulo viu que não poderia cair naquela brecha de pregar com eloquência, usando palavras persuasivas, retórica, porque ele iria fazer com que o evangelho se tornasse apenas mais uma filosofia, uma escola de filosofia, e ele como mais um sofista. Então, o contraste aqui não seria entre Paulo e o seu sermão em Atenas, mas entre Paulo e os sofistas, os oradores gregos da época, os grandes oradores. Eu acredito que essa segunda opção é a melhor, porque ele vai falar de sabedoria, de filosofia, em todo o tempo aqui na carta. Mas o fato é que ele não usou retórica. Ele não usou linguagem persuasiva. E nós que pregamos, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente ministra a palavra de Deus, quando nós estamos diante de um auditório, porque a tendência do pregador é querer aparecer. A tendência do pregador é tratar a pregação como se fosse um discurso secular, uma peça de retórica. E é bonito você ouvir uma pregação bem elaborada, um discurso bem elaborado, com palavras concatenadas, tudo certinho. É bonito. Mas corre o risco do sermão virar o propósito em si mesmo. Aí a importância não é mais nem o texto, nem a mensagem que está sendo proclamada, mas o discurso e a pessoa do pregador. Porque aí você sai da igreja dizendo assim, olha como é que o pastor tem uma dinâmica de púlpito, olha como é que o pastor fala um português refinado, olha como é que o pastor tem palavras persuasivas, e você sai elogiando o pastor, o pregador, o orador. Você sai embebedado com o discurso, boquiaberto com o discurso. Mas e a mensagem? E Cristo apareceu? É aquela história do homem que
de 2 irmãos que foram para um culto, pela manhã e à noite, em igrejas diferentes. E aí, quando foi no final do dia, eles foram dar o relatório. Um amigo chegou e disse assim: fulano, e aí, o que vocês acharam do culto? Aí ele disse: no primeiro, eu fui muito impactado com o discurso e eu saí de lá encantado com o pregador. E no segundo, eu saí de lá apaixonado por Jesus. Essa é a nossa tarefa. E Paulo teve esse cuidado. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, quando fui pregar para vocês, eu não usei um discurso eloquente, nem ostentei palavras de sabedoria, quando eu anunciei o testemunho de Deus ou os mistérios de Deus. Tem versão que diz mistério, tem versão que diz testemunho. No final é a mesma coisa, é o Evangelho, é Cristo que Paulo estava pregando. Agora, olha o que é que ele diz no verso 2. Por que que ele não usou o discurso? Por que que ele não usou retórica? Tudo aquilo que os sofistas utilizavam. Ele diz: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele decidiu, foi uma decisão de Paulo. E como eu disse, ele pode ter decidido por causa da experiência em Atenas ou por causa desse contraste com os filósofos. Mas o fato é que Paulo pensou, refletiu, analisou e ele tomou uma decisão. Quando eu for agora pregar, ministrar a palavra, quando eu for falar para essa igreja ou plantar essa igreja, eu não vou usar qualquer tipo de retórica, de discurso, de palavras persuasivas. Eu vou proclamar Cristo, Cristo, Cristo crucificado. É isso que eu vou pregar. É isso que eu vou falar. Eu não vou estar preocupado com sabedoria de palavras, com eloquência, com todo esse aparato que o mundo tanto aplaude. Eu vou pregar Cristo, a simplicidade do Evangelho, que é Cristo Jesus. Ele decidiu. Você acha que essa decisão foi fácil? Com certeza não, meu irmão. Ele está no centro da filosofia. Corinto só perdia para Atenas. Paulo corre o risco de ser completamente ridicularizado por aquilo que ele está fazendo. Imagina aí, meu irmão, pensa comigo aqui, essa decisão de Paulo. Imagine que você foi convidado para dar uma palestra na UFRN, no setor de humanas, para os doutores da UFRN, os PhDs da UFRN. O que você pensaria em falar? Qual seria o seu discurso? Eu sei o que a gente iria fazer. A gente iria procurar estudar o mais profundo possível filosofia, retórica. A gente iria procurar as ciências humanas, comparar com a Bíblia. A gente iria ver a questão da teoria do design inteligente, usar as categorias filosóficas para argumentar. Para quê? Para não correr o risco de ser ridicularizado. Paulo não. O que Paulo está dizendo aqui é: eu decidi que eu me poria na tribuna e eu iria dizer assim: vocês são salvos por meio de Cristo que morreu na cruz. Cristo crucificado é o método de Deus para a salvação de vocês. Sem usar retórica, sem usar palavras persuasivas, ele iria pregar Cristo. Cristo. Aqui está a loucura de Deus. Como é que uma mensagem dessa pode fazer diferença na terra da filosofia? Como é que uma mensagem dessa pode converter sábios, filósofos, poderosos, gente nobre? Não são muitos, mas converte. E como é que essa mensagem pode rodar o mundo e chegou até nós? Cristo crucificado. Agora nós vamos ver que ela consegue, porque ela é o poder de Deus.
É poder de Deus. Quando você conta a história de Cristo, quando você narra a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, quando você fala de Cristo, mesmo que não seja com um discurso eloquente, bem elaborado, mas aquela mensagem é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós não precisamos enfeitar o Evangelho, nós não precisamos colocar palavras de sabedoria humana, nós não precisamos florear o Evangelho. Somente Ele é poderoso. Fale de Jesus e ponto final. Então Paulo está dizendo assim: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, ostentando sabedoria de palavras, para vos anunciar o testemunho de Deus, ou o mistério de Deus, o Evangelho. Porquanto eu decidi, foi uma decisão minha, não é que eu não tenha isso, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo entendeu que ele não poderia dar ênfase ao homem, nem à eloquência humana, ao discurso humano, porque ele iria desviar a atenção daquela igreja. Sem ele fazer isso, ele já desviou, sem querer, porque tinha um grupo lá dizendo: eu sou de Paulo, e Paulo não queria isso. Imagine se ele chegasse lá mostrando sabedoria, conhecimento filosófico, se ele chegasse lá usando uma linguagem rebuscada, um discurso eloquente, se ele fizesse isso. Ele disse: não, eu abri mão de tudo isso, e eu cheguei aí, e eu preguei somente Cristo e esse crucificado, porque essa foi a minha decisão. Então ele está falando de quê? Do conteúdo da pregação. Ele está falando da mensagem, daquilo que nós precisamos pregar. É Cristo, e ponto. Pregar o Senhor Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a salvação, o perdão em Cristo. É triste, meus irmãos, quando as igrejas estão trocando a mensagem. Você vai nas igrejas e o que menos você escuta é Jesus. É falar de Jesus. Tem de tudo nas igrejas hoje, até dica de receita de bolo tem nos púlpitos das igrejas. Porque quando não tem Jesus, você tem que botar qualquer coisa para atrair o povo, para chamar a atenção do povo. Então você bota ringue, você faz qualquer tipo de coisa. Mas Paulo disse: não, eu não usei nenhum tipo de estratégia humana, eu preguei Cristo, Cristo e Cristo. A mensagem. E o que ele está dizendo aqui para aquela igreja é: irmãos, vocês estão errados. Quando vocês estão preocupados com sabedoria de palavras, com eloquência, com discurso rebuscado, vocês estão completamente errados, e não foi isso que eu ensinei para vocês. Quando vocês estão endeusando os sofistas, os filósofos, a sabedoria deste mundo, vocês se esqueceram da maneira como eu preguei para vocês. Vocês estão errados, é uma mentalidade mundana. Vocês têm que olhar para Cristo e ponto. Mas aí ele vai falar outra coisa. Porque quando você estuda a cultura da época, se endeusava o conteúdo, até hoje é assim, o discurso, a forma, o conteúdo. Então a pessoa fica boca aberta quando escuta um bom orador, alguém que fala, alguém que tem muito conhecimento, você fica assim, boca aberta. Mas havia outra preocupação dos gregos, e a igreja estava imitando isso e trazendo para dentro. Era com a pessoa do orador. Não era só o conteúdo, não era só a forma, o discurso, mas eles também endeusavam a pessoa. Os sofistas, eles não só eram pessoas de uma classe nobre, mas a própria aparência deles, a própria estrutura deles, tinha que chamasse atenção. Até porque naquela época você não tinha microfone, você não tinha a estrutura que nós temos hoje, o cara tinha que ser bom
O cara tinha que ter voz, ter peito, ter estrutura para falar, para discursar para as grandes massas. Aí Paulo disse: meus irmãos, vocês estão endeusando essas coisas aí, pois, vamos lá, quando eu fui aí, eu não usei linguagem persuasiva, palavras difíceis, discurso eloquente, e um detalhe, eu, quando estive no meio de vocês, o que foi que aconteceu? E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Paulo está dizendo, foi o contrário do que vocês estão endeusando. Quando eu fui pregar para vocês aí, eu estive em fraqueza, e aqui nós não sabemos muito bem o que estava acontecendo com Paulo. Alguns teólogos, alguns exegetas, a partir da palavra na língua original, entendem que Paulo, quando chegou em Corinto, vindo de Atenas, Paulo provavelmente chegou ali enfermo, doente. E era visível a fraqueza de Paulo. Então, olhando para Paulo, você não via nele um grande orador, um grande filósofo. Você não via nele alguém digno de você parar para ouvir. Preste atenção, meus irmãos, os grandes oradores, os grandes intelectuais, não só evangélicos, como aqueles que discursam secularmente. Veja a estrutura deles. O mundo se digna de escolher aqueles que são os melhores, os mais fortes, os mais altos. Veja. Aí, quem era Paulo? Eu fiquei tão feliz quando eu comecei a pesquisar sobre Paulo. E se Deus quiser, agora no segundo semestre vai sair o meu livro, Paulo, o Homem das Marcas de Cristo. Inclusive, quem fez o prefácio foi o pastor Hernandes. Já fez o prefácio, ele já leu e já fez o prefácio, um prefácio belíssimo. Fiquei muito emocionado com o prefácio que ele fez. E quando eu estava pesquisando sobre Paulo, que eu fui me aprofundando na pesquisa, existe um livro apócrifo que narra uma história de Paulo, e esse é o único livro que descreve assim a pessoa de Paulo, o físico de Paulo. Diz que Paulo era baixinho, careca, as sobrancelhas pegadas uma na outra e as pernas tortas. Bem, eu só me identifiquei com o baixinho. Não é possível, né, meu irmão? Porque, e ainda diz lá, nos Atos de Tecla, que ele ainda era narigudo. Então, pense num bicho feio. Eu acho que parecia com o Júlio. Meu Deus do céu. Agora você imagine um cara com uma estrutura física dessa, chegando em Atenas, na capital da filosofia, ou em Corinto, aonde se endeusava os homens, a eloquência, o saber, a estrutura dos homens. Ali era a sede dos Jogos Istmicos. Em Atenas você tinha os Jogos Olímpicos, mas em Corinto você tinha os Jogos Istmicos, que aconteciam de 2 em 2 anos. Então, os gregos valorizavam a performance, a eloquência, a beleza. Aí chega lá um cara baixinho, narigudo, perna torta, feio, e quando vai discursar, ainda não tem um discurso eloquente. Não usa palavras, porque quando o cara é feio, mas ainda é bom de papo, né? Se bem que hoje não faz muita diferença não. Antigamente, na época de Tenório, de Irmão César, o camarada, para conquistar uma menina, ele tinha que saber pelo menos escrever poesia. Ele tinha que ter uma lábia. Ele chegava, ele se declarava, ele citava poetas, tinha que fazer alguma coisa. Não é à toa que Júlio conseguiu Seixas, porque ele, naquela época, não tinha os recursos que tem hoje. Hoje, meu Deus do céu, o rapaz chega para a moça, chama a menina de boy. Já pensou que miserável? Ele não tem conversa, ele não tem papo. Então, imagina aí, Paulo chegou ali
e ele não tinha um discurso eloquente, ele não tinha palavras persuasivas de sabedoria humana, ele não tinha uma aparência como os grandes oradores gregos, mas ele chegou ali e ele pregou Cristo e Cristo crucificado, e Deus começou a salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas, e a igreja nasceu. Então Paulo disse: foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vocês. Os estudiosos não sabem por que Paulo teve temor e tremor ali em Corinto. Não se sabe, não tem como. A carta não explica. Você pode especular. Você pode especular que Paulo estava preocupado porque ele iria falar de um assunto que para aquele povo era loucura. Você pode especular que ele chegou ali doente, fraco, abatido. Você pode especular muitas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é, olhando para a estrutura humana, física, olhando para a pessoa do orador, não fazia sentido a mensagem dar resultado. Por que que deu? Porque não é o discurso, não é a pessoa que está falando, é o poder da mensagem da cruz. É a loucura de Deus, é o evangelho de Cristo. É o Senhor quem faz a diferença. Não é o homem. Não é o homem. É claro, meus irmãos, que aqui não está excluindo de tudo um bom discurso. Uma pessoa que vai pregar, ela está arrumada. Não pode fazer de qualquer jeito. O pastor tem que estudar, tem que se preparar. Mas o ponto aqui é cuidado com a autossuficiência. Esse é o ponto. O que Paulo está dizendo aqui é, lembra do versículo 31? A fim de que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, você quer demonstrar confiança, confie no Senhor. Se glorie no Senhor. Cuidado com essa autossuficiência. E aí Paulo diz, e eu aprendi isso, de que não depende de mim, eu não devo me gloriar em mim. Então, duas coisas aconteceram. Primeiro, a mensagem foi simples e o pregador era simples. Era fraco. Era fraco. Isso deve nos chamar a atenção. Porque, como eu disse, não há nada de errado em você ouvir um bom pregador, um pastor que se preparou, que estuda, que se apresenta da forma correta. Mas aquele pregador, ele tem que ter cuidado, que não é o paletó, não é o discurso, não é a pessoa dele, é o evangelho que vai fazer diferença na vida das pessoas. É o evangelho. Aí olha como é que ele continua aqui o texto. Ele diz assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Que coisa extraordinária. Porque o que Paulo está dizendo para aquela igreja é, irmãos, não se preocupem com aquilo que o mundo se preocupa, com a forma, com a retórica, com a eloquência, com os homens. Porque a minha pregação já mostra para vocês como é o método de Deus, a loucura de Deus. Ou seja, a pregação foi simples, o pregador estava em fraqueza, temor e tremor. Eu não usei na minha proclamação, na minha mensagem, palavras persuasivas do conhecimento humano, mas a minha pregação, ela constituiu-se em demonstração do Espírito e de poder, ou do Espírito de poder, ou do poder do Espírito. É aqui onde está a chave da pregação. Porque Paulo chegou ali, meus irmãos, com fraqueza, temor, tremor, cheio de coisas na sua vida, e ele começa a falar este evangelho simples do Senhor. E ele demonstrou, a sua pregação, ela teve uma demonstração do poder do Espírito. Não era discurso, não era retórica, era poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes o pregador tem muito discurso,
mas falta poder. A pregação dele, do ponto de vista homilético, exegético, do ponto de vista da retórica e da oratória, é impecável. Mas e o poder? Cadê o poder? Cadê a eficácia? Cadê a unção do Espírito? Cadê as vidas sendo tocadas, sendo transformadas? Cadê o resultado desta pregação naqueles que estão ouvindo? Não passa de retórica barata, de discurso barato, de palavras usadas de sabedoria humana. Mas falta o poder de Deus ali, a ação do Espírito de Deus ali. E os teólogos se dividem, o que seria essa demonstração de poder? É claro que a palavra que está utilizando aqui é que Paulo está provando uma tese por A mais B, que ela é verdadeira. Então ele pregou o Evangelho e ele demonstrou, através do poder dessa mensagem, que o Evangelho é poder de Deus e é verdadeiro. Mas como foi isso? Primeiro, alguns estudiosos dizem que essa demonstração de espírito e de poder, ela tem a ver com sinais e maravilhas operadas por Paulo, através da mensagem de Paulo ali na cidade de Corinto. Se você olhar 2 Coríntios 12, 12, você vai ver que Paulo vai falar lá que quando ele esteve ali, os sinais do apostolado foram demonstrados entre eles. Milagres, sinais, maravilhas, operação de milagres no meio daquele povo. Não é que Paulo não realizou ali, não é que o Senhor não realizou através de Paulo milagres ali. Realizou, autenticando o ministério apostólico de Paulo. Então, poderia ser essa demonstração do poder do Espírito. Como é que o poder do Espírito foi demonstrado? Paulo pregou e aconteceu ali milagres, sinais no meio do povo. Outros estudiosos, e eu acho que, apesar de não excluir a outra, se completa, entendem que a demonstração do Espírito e de poder que Paulo está falando aqui, por isso que ele está chamando a atenção dos coríntios, é a própria conversão dos coríntios, a fundação da igreja. Porque lembra que no argumento anterior ele disse assim, olha, o segundo argumento que eu quero utilizar é a conversão de vocês, o chamado de vocês. Quem foi que Deus chamou? Deus chamou vocês, Deus escolheu vocês. E Deus escolheu vocês que são simples, são gente humilde. Aí agora, quando ele está falando da pregação, ele está dizendo assim, quando eu cheguei aí, eu preguei para vocês de forma simples, humilde, sem usar qualquer palavra persuasiva, mas a minha pregação, apesar de mim, apesar do discurso não ser eloquente, a minha pregação, ela teve a demonstração do poder do Espírito, porque vocês se converteram. A igreja foi plantada, a igreja surgiu. Então imagine aí, meus irmãos, numa cidade como a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade intelectual, uma cidade rica, uma cidade que tinha gente que afluía do mundo inteiro para ali. Paulo chegou ali naquela cidade, você olha lá em Atos, capítulo 18. Paulo chegou ali, no primeiro momento, ele vai se hospedar na casa de Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma, por um decreto de Cláudio, que tinha expulsado os judeus de Roma. Eles chegam ali e se estabelecem em Corinto. Paulo chega em Corinto, vai se hospedar na casa deles. Ele está fraco, ele está com temor, com tremor. Ele chega e se hospeda ali. E aí ele começa a trabalhar, junto com Áquila e Priscila, fazendo tendas. No sábado, ele vai para a sinagoga, começa a pregar Cristo para os judeus na sinagoga e para os prosélitos. Aí ele é expulso da sinagoga, começa um trabalho ao lado da sinagoga. Tício tem uma casa contígua à sinagoga e Paulo vai para ali. Aí chega Silas e Timóteo com uma oferta da Macedônia para Paulo, que os irmãos da Macedônia mandaram. Paulo deixa de fazer tendas e vai se dedicar agora, não só no sábado, porque ele passava a semana trabalhando, fazendo tendas, no sábado é que se dedicava. Agora, com oferta, com sustento, Paulo vai pregar de domingo a domingo. Ele vai se dedicar à pregação do Evangelho, nas ruas, ali naquele local de culto, na casa do Tício, e ele começa a pregar Cristo,
falar de Cristo. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos. É muito interessante o que esse texto de Atos coloca. A minha visão é que o pastorado ele tem que ser de tempo integral. Não que o pastor não possa ter outra função. Não sou contra um pastor ter outra função. Agora, a minha visão, à luz da Bíblia, de Atos 18 e 1 Coríntios 9, é que quando o pastor ele tem o sustento da igreja, ele deve se dedicar à igreja de forma integral. Agora, o que tem acontecido hoje? Pastores recebem o salário da igreja, não se dedicam integralmente para a igreja, aí vai ser outra coisa lá fora, e passa o dia ou a semana fazendo outras coisas, e a igreja virou um bico, uma parte do ministério dele. Ele não é integral para a igreja. Ainda usa Paulo. Diz, não, mas Paulo fazia tenda. Paulo fazia tenda quando ele não teve com que se sustentar. Quando a igreja não tinha crescido ainda e não sustentou ele. Mas quando chegou a oferta da Macedônia, Paulo deixou de fazer tenda e se dedicou integralmente à pregação da palavra de Deus. Então não venha usar o texto fora de contexto. Pastor pode fazer tenda sim, e deve fazer. A igreja não pode pagar meu salário. Eu não vou deixar de ser pastor da igreja porque a igreja não está podendo pagar meu salário. Não vou deixar. Agora, a igreja está podendo pagar meu salário. Por que eu vou fazer outra coisa? Por que eu vou me dedicar a outra coisa? Eu vou me dedicar à obra de Deus. Mas fechando parênteses, é a consciência de cada um. O que Paulo está colocando aqui é, igreja de Corinto, vocês são a demonstração do poder do Espírito através dessa mensagem que foi pregada, que é a mensagem da cruz. A minha pregação, a minha mensagem, não consistiram de palavras persuasivas, de conhecimento, de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito. E qual era essa demonstração? Pode ser os sinais e prodígios que aconteceram por causa do ministério apostólico de Paulo, autenticando, e também pode ser a conversão da igreja, que é o mais provável. A conversão da igreja. Ele pregou Cristo, Cristo crucificado, e o Senhor chamou e converteu aquelas vidas. Aí, olha como é que ele conclui o texto. Para quê? Ou seja, o propósito final. Por que ele não usou de discurso eloquente? Por que ele está mostrando que ele era fraco, que ele tinha temor e tremor, que ele não era o cara, o sofista, o grande orador, o bonitão? Não. Por que ele está dando ênfase à questão do poder de Deus e o conteúdo da pregação que é Cristo? Aí ele diz, sabe por que eu agi assim? Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele está dando outra marretada na igreja. Ele está dizendo, vocês estão apoiando a fé de vocês em sabedoria humana. E a sabedoria humana é loucura para Deus. Então vocês têm que apoiar a fé de vocês na mensagem da cruz, que é poder de Deus. Vocês têm que olhar para a vida de vocês e ver que Deus não escolheu de acordo com a sabedoria humana, com os critérios humanos, porque de acordo com a sabedoria humana e os critérios humanos, vocês jamais seriam escolhidos, porque os filósofos, os sofistas, escolhiam os seus discípulos, as melhores pessoas, e o Senhor escolheu gente simples, gente humilde, gente que nada era. E ele diz, e eu preguei dessa forma, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você vem para a igreja por causa do pregador, do discurso do pregador, da sabedoria do pregador, dos anéis, dos diplomas que ele tem, você está indo por causa do homem, da sabedoria do homem. Você está indo por causa disso, meu irmão. Não venha dizer que você está indo por causa de Jesus. Você está indo por causa da sabedoria do homem. É claro, se aquele pastor, se aquele pregador, ele está pregando Cristo, a palavra de Cristo, e você está indo porque ele é fiel à palavra de Deus, amém. O problema é quando você vai e o cara não é esse profeta.
ele chama atenção para si. O ministério dele é personalista. É ele que aparece. Ele é que é a estrela. Os títulos, os diplomas, a pessoa dele é que aparece e não Cristo. Então, cuidado, porque essa linha é muito tênue. Por que você vai à igreja? Por que você vai escutar um pregador? Você vai escutar aquele pregador porque ele está apontando Cristo, como João, convém que ele cresça e que eu diminua, ou você está indo escutar aquele pregador porque ele é doutor, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele fala divinamente. Cuidado com isso, porque aí a sua fé está se apoiando em sabedoria humana. E quando aquele pregador for embora, você vai, ou quando ele morrer, você se desespera, ou quando ele cair em pecado, você desviou da fé. Então, cuidado com isso. Eu lembro, meus irmãos, de algo que aconteceu aqui na nossa igreja em 2013, vocês vão lembrar. E que pastor Enoque aproveitou a oportunidade para dar uma pastoral, e até hoje eu louvo a Deus por aquela palavra que ele deu. Quem estava aqui presente vai lembrar. Na sexta-feira, no culto de oração, dava 2, 3 pessoas aqui com o pastor Enoque. Nós trouxemos o pastor Hernandes para pregar na sexta-feira, lotou o templo, lotou o estacionamento, o salão, gente na rua. Quando eu dei a palavra para o pastor Enoque, você lembra do que ele disse? Ele disse assim: que bênção, meus irmãos, que o culto de oração hoje veio todo mundo. Às vezes, você não vem, não é por falta de tempo, é porque você tem uma visão errada de quem está à frente ou de quem está ali. Não é que pastor Hernandes, ou pastor Augusto, ou qualquer outro pastor promova isso. São homens de Deus, mas muitas vezes nós estamos indo por causa deles. Por causa deles. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa parar para refletir que a nossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana, em eloquência humana ou na pessoa do pregador. Não pode. Convém que ele cresça e que eu diminua. Todo pregador tem os pés de barro. Todo pastor, todo pregador, seja ele quem for, ele é fraco, ele é pecador igual você, ele tem as mesmas tentações e ele pode cair e cair feio. E a gente tem que orar e dizer: Senhor, guarda esse homem, protege esse homem. E quanto maior for o ministério dele, não sei se existe ministério maior, mas no sentido de abrangência, quanto mais abrangente for o ministério dele, quanto mais seguidores ele tiver nas redes sociais, quanto mais destaque ele estiver tendo, mais a igreja deve botar o joelho no chão por ele. Porque o diabo diz: é esse aqui que eu tenho que derrubar, porque quando eu mexo nesse, eu influencio centenas e milhares de pessoas. Então, Paulo está falando aqui da sua pregação. E eu queria concluir com algumas lições para nós. Primeiro, para os pregadores, aqueles que estão aqui e que pregam. Meu irmão, qual é a sua preocupação quando você sobe no púlpito para pregar? Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela pregação expositiva, principalmente a pregação expositiva sequencial. Porque quando o pregador é temático, e eu já fui um pregador temático, como eu disse aqui, eu sempre gostei de discurso, de oratória. Desde criança que eu estudo isso. Eu tenho centenas de livros de oratória na minha biblioteca. Eu tenho coleção de livros. Eu sempre colecionei sermões, discursos. Sempre gostei. E quando você é um pregador temático, você se preocupa com o discurso. Como é que eu vou começar? Aí você aprende na oratória que nos primeiros 5 minutos, ou você ganha o auditório, ou você perde. Aí o cara passa a semana todinha pensando: como é que eu vou começar esse discurso? Vou contando uma história, vou começar fazendo alguma coisa para chamar a atenção. Como é que eu vou começar o discurso? Para prender a atenção do povo. Aí ele começa a pensar também no conteúdo, um conteúdo que agrade, um conteúdo que chama a atenção.
Só que a preocupação é toda com o discurso em si. Ele virou um fim em si mesmo. Então, quando o pastor está muito preocupado com a forma do sermão, não que ele não tenha que se preocupar, ele tem que se preocupar. Tem pessoas que dizem, o pastor Diogo não usa esboço, mas eu tenho um esboço aqui. Eu não uso esboço físico, mas eu tenho aqui, eu já tenho, pelo tempo e pelos estudos, eu já tenho uma mente homilética. Todo sermão ele tem 7 partes: texto, tema, introdução, elucidação, pontos, subpontos e aplicação. Então eu tenho essa sequência na cabeça. Mas eu não posso estar preocupado com essa ordem homilética. É claro, se eu estou pregando na capela do seminário para ser avaliado, é uma coisa. Agora, se eu estou pregando para a igreja, se eu estou pregando numa cruzada, se eu estou pregando para pessoas, eu não devo me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a mensagem que eu estou transmitindo. E eu tenho que pedir misericórdia a Deus para que eu não seja o centro, que eu desapareça e que Cristo apareça. Que o Evangelho apareça. As pessoas têm que sair da igreja encantadas com Cristo crucificado e não comigo. Eu tenho que deixar claro para a igreja, eu sou fraco. Eu tenho temor e tremor. Então, você que prega, meu irmão, você que está me ouvindo, você que é pastor, qual é a sua motivação quando você sobe no púlpito, quando você está fazendo o sermão? Pense nisso. Avalie. Comece a se preocupar. Porque se você está preocupado com a forma, com o discurso, com as palavras, que as pessoas vejam o seu português, que as pessoas vejam a sua dinâmica, você se perdeu, meu querido. Você está perdido. Segunda lição. Vamos pregar Cristo. Irmãos, nós não devemos pregar política, nós não devemos pregar nossa denominação, nós não devemos pregar sabedoria humana. Nós fomos chamados para pregar Cristo crucificado, que é poder de Deus, que pode ser escândalo para judeus, loucura para gentios, mas é o único meio de salvação, é Cristo. É Cristo Jesus. E é Ele que vai fazer diferença. Meus irmãos, eu já disse aqui várias vezes, por favor, a solução para o Brasil não está em mais educação, em reformas, nisso, naquilo outro. A solução para o Brasil está em Cristo Jesus, crucificado. Vamos pregar o Evangelho, o testemunho de Deus, o mistério de Deus. Então, o pregador tem que estar preocupado com isso. Eu tenho que pregar Cristo, eu tenho que levar a mensagem de Cristo. A outra coisa, não se preocupe se você está sendo elogiado, aplaudido. Não se preocupe com isso. Se preocupe é que Cristo está sendo apresentado. Também, os pregadores. Meu querido irmão, a sua mensagem tem demonstração do poder do Espírito? A sua mensagem, ela tem sido poderosa em Deus? E só tem um meio, meu irmão, é se orar. É se clamar a Deus. O pastor precisa ser um homem da oração e da palavra. Ele precisa ser um homem de intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, para que a mensagem dele tenha poder. Irmãos, eu participei de uma cruzada uma vez, em Currais Novos, com um pregador muito famoso. E foi numa segunda-feira de manhã, no ginásio lá de Currais Novos. Esse pastor não é presbiteriano. Ele, inclusive, era um pastor, eu vou dizer o nome da denominação, adventista, Alejandro Bulhon, que tinha um programa na Bandeirantes, está escrito. Apesar de ser adventista, eu discordar de muita coisa dele, mas Alejandro Bulhon, ele tem até um livro, Conhecer Jesus é Tudo, que quando ele teve uma experiência de conversão, que um dia ele foi pregar na mata para os índios, e ele perdeu a rota da tribo lá, ele escorregou no barranco e ele caiu nesse barranco vários metros, e ele ficou lá, de noite, perdido na floresta, e aí ele clamou a Deus. Ele viu que os livros de teologia não davam resultado, o Jesus que ele tinha aprendido na escola dominical, nos folhetinhos, não era
suficiente, ele clamou ao Senhor naquele momento: Senhor, se tu existes de verdade, me tira daqui, me salva. Porque os índios já tinham dito para ele: olha, pastor, quando o senhor vier aqui, o senhor espere a gente, não entre na mata sem a gente não, porque se o senhor se perder, nunca mais o senhor se encontra. E ele disse que acordou no outro dia, na aldeia, com os índios já tinham lavado a roupa dele, e o líder da tribo lá disse assim: pastor, a gente não disse ao senhor que o senhor não viesse para cá sozinho? Ele disse: sim, pastor, o senhor chegou aqui sozinho, e eu não sei como. Só que ele disse que quem tinha trazido ele tinha sido um índio. Que quando ele estava lá no barranco, esse índio desceu o barranco, pegou a mão dele e saiu puxando ele com muita força, subindo o barranco. E ele disse que quando chegou em cima, ele adormeceu e acordou na tribo. E ele disse para o cacique: olha, veio um índio comigo. Ele disse: não, o senhor chegou aqui só de madrugada. Veio um índio. Ele disse: não, reuniu toda a tribo, a região. Quem foi que veio com o pastor? Não tinha ninguém. Aí ele disse que saiu, dobrou os joelhos e entendeu que aquele índio era Jesus, que foi lá salvar ele. A partir daquele dia ele começou a pregar Cristo. Ele não prega a doutrina adventista, ele prega Cristo. E esse pastor, conhecido mundialmente, teleevangelista, ele veio pregar em Currais Novos uma vez, na segunda-feira de manhã, e eu fui representando a igreja presbiteriana, ginásio lotado, dia de feira, lotado. O pastor Alejandro Bulhão subiu no púlpito, ele pregou 20 minutos marcado no relógio, com um despertadorzinho em cima. Uma mensagem simples. Simples, simples, simples. Ele só fez dizer assim: tudo na vida tem um segredo. E o segredo para ser feliz é Jesus Cristo. E ele citou o Salmo 119, um versículo, e ele explicou esse salmo de forma simples, e quando ele terminou, ele fez o convite. Esperou um pouquinho, eu disse: eu quero ver, Currais Novos, segunda-feira de manhã, eu quero ver. Daqui a pouco, 5 pessoas, 10 pessoas, começaram a descer chorando da plataforma e vindo à frente aceitar Jesus. E aí ele disse assim: quando eu estava orando, Deus me disse que eram tantas pessoas, e eu vou esperar. A pessoa caiu no pranto lá na frente e veio. O pessoal que estava cuidando da cruzada, da caravana, contou o segredo para nós, os pastores que estavam lá. Sabe qual era o segredo? Enquanto a turma ficava nas cidades, descia para lanchar, para isso, para aquilo outro, o pastor ficava de joelho dentro do ônibus, orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, pedindo a Deus para abençoar a cruzada. É claro que o poder de Deus vai se manifestar. É claro. É claro que Deus vai honrar a pregação. Ela pode ser simples, ela pode ser 10 minutos, ela pode ser um versículo, mas se foi com oração, se foi no poder de Deus, Deus vai fazer a obra. Então busque o poder de Deus. E por último, igreja do Senhor Jesus que está aqui presente. E eu louvo a Deus porque a igreja do Pirangi, a cada dia que passa, tem aprendido isso. Igreja do Senhor Jesus, não procure discursos eloquentes, não procure linguagem persuasiva de sabedoria humana, não endeuse os homens, não venha por causa de homens, não siga homens, não procure homens, procure a verdadeira pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se o seu pastor está pregando Cristo, ele pode ser analfabeto de pai, mãe e parteira, mas se ele está pregando a palavra de Deus, Cristo Jesus, Cristo crucificado, honre esse homem de Deus, que está pregando para você. Ah, não, mas o meu pastor não é formado em Westminster, não tem diploma disso, daquilo, mas ele está pregando Cristo, meu irmão. Amém, dê graças a Deus, porque tem doutor aí liberal, que não crê mais nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não crê nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, honre aqueles que estão pregando Cristo e procure isso. E cuidado quando você estiver endeusando homens. Deixa eu concluir aqui contando só uma historinha que eu ouvi do pastor Jeremias que achei interessante demais e que ajuda a entender isso aqui. O pastor Jeremias chegou na igreja lá de Belo Horizonte, na 8ª igreja, e eu já vi Hernandes repercutindo essa história e Augusto repercutindo essa história. Levaram na boa.
O pastor Jeremias chegou e disse assim, ó, é o seguinte, irmãos, eu não sou contra aqui vocês ouvirem o reverendo Hernandes, o reverendo Augusto Nicodemos, é tudo bacana, doutor aí, Hernandes é o príncipe dos pregadores, Augusto Nicodemos, o grande teólogo da nossa igreja, um pregador fenomenal, Paulo Júnior, tantos e tantos outros. Agora valoriza a gente aqui também, viu? Nós. Sabe por quê, miserável? No dia que você morrer, quem vai fazer seu velório sou eu, não é ele não é o bacana não que vai vir, viu? Quem vai fazer sou eu. Quem visita você no hospital sou eu. Quem está orando pela sua vida todo dia sou eu. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Meu irmão, cuidado quando você está imitando a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sigo Augusto, eu sigo Hernandes, eu sigo fulano. Não, você tem que seguir aqueles que pregam Cristo, Cristo, Cristo crucificado. Augusto está falando de Jesus, glória a Deus. Eu gosto de ouvir Augusto Nicodemos. Você já viu que a mensagem de Augusto Nicodemos é simples? Feijão com arroz. Ele é doutor em hermenêutica, interpretação bíblica. Mas veja Augusto Nicodemos pregando, simples. E há poucos dias ele estava pregando sobre o ministério pastoral e dizendo, você tem que pregar um sermão que Dona Maria, que vende tapioca, na segunda-feira, ela leve para casa o sermão. Ela entendeu o sermão. Porque se Dona Maria entendeu, o doutor vai entender. Eu prego para Dona Maria, da feira. Mais simples. Aí você tem Hernandes, um sermão mais rebuscado, mas ao mesmo tempo simples. Cristo, expondo Cristo. Então, vamos buscar Cristo. Como disse John MacArthur, não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure uma igreja onde Cristo crucificado está sendo proclamado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?